uma das nossas maiores inseguranças era em relação à nossa casa. Como alugaríamos a nossa casa à distância, tendo 2 bebês pequenos. Oi, gente! Sejam Salve. bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouquinho como foi o nosso processo de alugar a nossa casa lá no Canadá. Ainda não chegamos no Canadá, então não vimos a casa pessoalmente, mas hoje faltam exatamente 23 dias para o nosso embarque e estamos ansiosos. Já deixem seu like, clica aí para compartilhar, deixe seu comentário das suas dúvidas. E é isso, bora pro vídeo. E como que funciona para alugar uma casa no Canadá? Basicamente, gente, eles seguem um ritmo diferente do brasileiro. Bem diferente. Então a gente teve que entender melhor como funciona o processo deles para depois a gente ver como que a gente ia fazer. No começo, quando a gente começou a ver sobre o Plano Canadá, a gente tinha a ideia de contratar empresas específicas que fazem todo o processo. Então, eles buscam a casa pra gente, eles vão lá visitar, eles fazem as documentações e tudo mais, enviam para os proprietários e depois disso ainda eles recebem seus móveis, recebem as coisas e tudo mais, faz vistoria, não sei mais o que. E a gente fez reuniões com algumas empresas que fazem esse tipo de serviço e o custo é bem agradável. Então, para nós que moramos no Brasil ainda, o custo pesa. Então, a gente tem que converter tudo em real. Então, acabou que fica um pouco fora do nosso orçamento. E a gente também tinha insegurança de, e se não encontrarem do jeito que a gente quer? E se não fizerem do jeito que a gente quer? E a gente tinha muito medo do que poderia acontecer se desse tudo errado. Ainda mais porque a gente tava pagando um valor bem caro, então a gente ficava, será que vai valer a pena esse investimento? Ou será que eles vão forçar a gente a pegar alguma casa que, sei lá, eles podem ganhar algum valor a mais, enfim. A gente tava com receio, além do valor pesado que ia ser pra gente. Exatamente. Tá, mas como vocês fizeram, então, pra achar a pessoa certa pra localizar o imóvel de vocês? Então, a gente, na verdade, a gente entrou em muitos grupos brasileiros. A gente disparou convites em todos os grupos possíveis do Facebook, que eram da região pra onde a gente vai, da província, né, do Quebec. E a gente começou a entrar em grupos do WhatsApp em relação à mudança e tudo mais. Entramos em contato com alguns influenciadores também que moram em Montreal para dar uma luz pra gente. E isso foi maravilhoso, gente. A minha primeira dica é: não tenha medo de procurar ajuda, porque Sim. a gente tá mudando de país, uma cultura diferente, então quanto mais ajuda, melhor. Então a gente acabou entrando em contato com um influenciador que a gente seguiu no Instagram. Eu vou deixar o arroba deles aqui porque a indicação deles foi muito boa, que foi o arroba deles é Goianos em Montreal, vou deixar aqui. Muito top. E eu entrei em contato com eles direto no direct deles, perguntando se eles tinham alguma dica de como arrumar um imóvel. E eles passaram um grupo do WhatsApp onde tinham muitos brasileiros que repassavam os contratos deles, porque no Canadá funciona assim: você pode repassar o seu contrato. Fazer tipo uma sublocação, que aqui no Brasil é crime, lá é legalizado e até incentivado, porque, por exemplo, você tem um contrato de 1 ano e você precisa voltar pro Brasil, então você não precisa pagar uma multa, você pode sublocar seu apartamento. A pessoa vai pagar teu aluguel, só que você é o responsável financeiro. Então, assim, é um risco da pessoa não pagar e você se ferrar, mas essa é uma possibilidade muito boa que existe lá no Canadá. Exatamente, gente. Então, essa era a minha preocupação real. Então, por isso eu comecei a buscar antes de tudo, gente. Foi a primeira coisa que a gente viu, Na né? verdade, foi a primeira coisa que a gente viu. A gente ainda não tinha nem iniciado o processo do visto mesmo, com o advogado e tudo mais. E eu já tava disparando pra ver como que a gente ia fazer. Porque a gente tinha uma data. A gente sabia que a gente em dezembro já ia ter que estar lá, pelo contrato de trabalho dele. Então, sei lá, acho que em junho eu já comecei a ver um monte de coisas. E a gente mandou mensagem nesse grupo pedindo ajuda. E eles pararam algumas coisas e tudo mais. E a gente também conseguiu localizar uma corretora brasileira. Nesse grupo eles indicaram uma corretora brasileira que fazia todo o processo de achar o imóvel, conversar com o proprietário, As visitas. Então a gente entrou em contato com ela. E foi aí que começou. Ela foi um anjo abençoado por Deus. Foi um achado. Foi Deus que colocou ela na nossa vida. Já vou deixar também o arroba dela aqui pra vocês. Enfim, ela que fez toda a busca pra gente. Ela começou a buscar, eu acho que em agosto, né? Acho que foi. Em agosto ela começou a buscar. A gente tava precisando de um contrato que iniciaria dia 1º de novembro. Outra questão do Canadá.
todos os contratos de aluguéis, eles terminam dia 31 do mês e se inicia dia 1º do mês. Então, necessariamente você precisa iniciar o seu contrato dia 1º do mês. Mesmo que você não vá morar. Mesmo que você não Então vá você vai morar. chegar lá pelo dia 15, você vai pagar 15 dias que você não vai usar. Sem moradia. Então, a gente, no caso, a gente vai chegar lá dia 4. Então, a gente vai perder 3 dias aí pagos. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Mas enfim, a gente tinha essa data, a gente precisava que fosse um contrato que se iniciaria dia 1º de novembro. E foi aí que ficou um pouco mais complexo, porque a gente achou algumas casas que ela acabou mandando pra gente que a gente gostou. Nós teve um apartamento bem no meio de Montreal, assim, que, nossa, perfeito, do jeito que a gente queria. Mas infelizmente os O proprietário proprietários não não queria pra aceitaram a gente fazer um contrato, mesmo que fosse, né? É porque acho que tava 2, 3 meses antes, daí eles falaram assim, não consigo esperar até novembro. Nossa, era tipo do jeitinho que a gente queria. Exatamente. E aí, enfim, resumidamente, a gente continuou as buscas e tudo mais, e ela já nos mandou a casa nossa escolhida. E por ironia do destino, ela se iniciaria o contrato já de 1º de novembro. Então, a gente estava vendo lá em agosto e em novembro ele já ia ficar disponível dia 1º de novembro. Então, pra nós, era muito melhor, porque a gente já pulou a etapa de ter que convencer o proprietário a aceitar o nosso contrato mesmo à distância, né? E onde que a gente pode procurar casas e apartamentos para alugar no Canadá? Então, as pessoas que fazem já isso, que são os corretores, Esses serviços de as housing, que empresas. eles chamam. Exato. A gente também pesquisou com alguns amigos conhecidos nossos que moram no Canadá e eles passaram alguns sites pra gente. Acho que a primeira coisa que todo mundo fala é o Marketplace do Facebook, porque parece que Estados Unidos e Canadá, o Marketplace, assim, é a melhor coisa do mundo. Aí tem um outro site que eles falam muito, que é o Kijiji, eu acho que é isso. Vou deixar aqui. É meio que uma OLX, tipo, tem tudo lá. Só que eu acho que o detalhe é que a gente não consegue acessar do Brasil. Então, você tem que usar uma VPN, alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, a gente não gostou muito do site quando a gente acessou. Aí um outro que a gente usou muito pra ficar vendo casas é o Realtor.ca. Esse, tipo, tem um aplicativo bonitinho, tem um site bonitinho, tem muitas opções. Você pode falar direto com os corretores. Esse a gente viu muita casa. Então, a gente já foi fazendo as pesquisas de preços de regiões e tudo mais por esse aplicativo. Então, a gente já foi tendo uma noção. E a gente tinha o nosso ponto principal, onde ficava localizada a empresa e qual eram os minutos de distância que a gente ia... De carro e de metrô. Exato, para ele trabalhar presencial. Então, essa foi basicamente nossa pesquisa. A gente também foi pesquisar muitos vídeos falando das regiões, quais são as regiões melhores, que não são muito recomendadas e tudo mais. Pausa para socorrer o bebê 2. E, enfim, aí a gente tinha mais uma ideia de como a gente queria, para onde a gente queria, e aí a gente foi vendo as margens de valores e o que a gente podia pagar e o que não podia pagar. E além disso, o que a gente queria também, porque... Exato, eu tinha uma exigência que era uma cozinha dos sonhos. Eu queria e a que minha fosse... exigência era a garagem coberta, Eu porque eu não queria quero tirar neve do carro. Exato, eu queria que fosse cozinha bem americana e ele queria que tivesse praticidade ao sair de casa com o carro. Então, basicamente, a gente... Além disso, 3 quartos, que não é algo tão comum, porque geralmente quando vai brasileiro é aquele caso que vai pra estudar, então a galera pega estúdio, um quarto ou divide apartamento. E no nosso caso a gente precisava já de um apartamento só pra gente, com 3 quartos, cozinha dos sonhos, que não fosse tão antigo, que fosse bonito e tivesse a garagem coberta. Então assim, a gente sabia que o nosso caso era mais difícil. A gente tinha muitas exigências que acabaram diminuindo muito a nossa abrangência de opções. E geralmente o valor sobe muito quando tem isso, né? Então... Exatamente. Então, a gente deu um pouquinho de trabalho pra Andressa, mas no fim deu tudo certo, gente. A gente recebeu uma recomendação de alguns conhecidos que moram lá já, falando, olha, gente, se puderem, vão para apartamento, porque de início, porque Sim. você lidar com a neve, assim que você chega, é muito difícil. Então, como a gente não tem muita noção, a gente não tem muita experiência com a neve, a gente precisava de algo prático, que não nos desse dor de cabeça assim que a gente chegar. Falaram que eu teria que acordar 5 horas da manhã pra tirar neve da calçada, porque senão a gente ia levar multa. Aí eu... Eu queria mesmo, no início, era uma casa bem americana, de rua, mas, gente... Aí chegou esse ponto, a gente... Não, vamos Super pro apartamento entendemos. primeiro, Exato. tudo certo. Então, no fim, a gente acabou escolhendo um apartamento de 3 quartos, com a cozinha dos sonhos. E quando a gente chegar lá, vai ter tour, com certeza. Óbvio. Mas como as nossas opções estavam muito reduzidas, a gente acabou tendo que expandir um pouco a nossa localização que a gente estava buscando. A gente estava buscando, tipo, muito perto ali da empresa. Tipo, 10 minutos de metrô. Bem centralizado, assim, sabe? Tem muitas opções de coisas pra lá. Só que os preços estavam muito altos e estava ficando inviável pra gente. Então a gente permitiu que a nossa corretora
Abrangesse. nossa pesquisa. E a gente acabou pegando um apartamento em Brossard, que é tipo uma região metropolitana de Montreal. E é como se fosse, sei lá, Curitiba, São José dos Pinhais, ou sei lá, São Paulo e... Eu acho que é no São Paulo, mas deve ser. Enfim, gente, é isso. É, tipo, muito perto também. É apenas uma ponte que separa. Só que a ponte é, tipo, muito grande. E bonita. E bonita. Que ela só passa metrô. Não, tem trem. Não é trem. Isso, É um trem que é por cima. Isso. E, enfim, gente. Então a gente escolheu a nossa casa em Brossard, Quebec. Dificuldades de alugar uma casa EAD. A distância. Gente, é difícil, tá? Primeiro que nós que estamos acostumados a ir visitar, a ir fazer as visitas, ver pessoalmente, ver cada detalhe pessoalmente. Fazer as medições, saber o que cabe, o que não cabe. Imaginar, ver isso à distância é um pouco difícil pra gente. Mas a gente levou muita sorte, eu acredito que era pra ser exigente mesmo. E a primeira visita a gente já gostou e tudo mais, então a gente não teve muitos problemas com isso, graças a Deus. Mas pra mim, ver pelo celular a casa onde eu vou morar é um pouquinho difícil, tá? É com certeza um processo que a gente não está acostumado. Outra questão é, gente, como a gente é imigrante, a gente não tem um score no país. Isso. Então, a gente passa por diversas análises e principalmente é cultural do Canadá, não sei se é cultural em outros países também, mas da América do Norte, enfim, é cultural você passar por uma análise de perfil pelo proprietário. Então, você passa uma ficha dizendo quem é você, quem vai morar, o que vocês fazem da vida, e o proprietário analisa se ele quer você na casa dele ou não. Ele você poder pagar ou não. Exatamente. Saber se vai com a tua cara. Exatamente. Então a gente passou por uma análise de perfil, a gente teve que mandar algumas documentações necessárias, que são a oferta de trabalho dele, o tempo de contrato que ele tem, porque ele já trabalha com a empresa toda há mais de 2 anos. Situação. Isso, a minha profissão, o que eu vou fazer, se eu vou trabalhar ou não, qual a idade dos nossos filhos, o que os nossos filhos vão fazer ou não. Enfim, a gente passou por diversos questionamentos que eu super entendo o porquê disso tudo, porque são pessoas desconhecidas que moram em um país diferente do seu. Sim. Então, aí a gente enviou todas as documentações e o corretor responsável pelo imóvel do proprietário, então, tipo, lá tem assim, um corretor do proprietário e um corretor do inquilino. Isso. Então, o corretor do proprietário solicitou que a gente fizesse uma entrevista, uma reunião, para ele conhecer melhor a gente e a gente falar um pouquinho de como é a nossa vida, como vai ser, como vai ser o nosso processo. A gente tava bem nervoso pra essa. A gente tava muito nervoso pra essa. Nem a nossa corretora tinha passado por isso também, então a gente ficou um pouquinho tenso porque que ele tava querendo saber da gente. Mas enfim, foi uma conversa muito amigável, a gente tem um registro pequeno aí da gente conversando. E o começo foi bem tranquilo também, porque ele foi perguntar a idade dos meninos, e foi bem no dia que o Linha tava fazendo um mês, ele, lá na China, quando faz um mês, tem uma comemoração, então, nossa, já quebrou o gelo, assim, total no começo, foi bem legal. Foi muito tranquilo, a conversa foi em inglês, então, pra mim foi um pouquinho difícil, porque eu não falo fluente nem 100%, então, assim, eu entendi algumas palavras, não consegui me comunicar muito bem com ele, mas o Igor fez todo o processo, graças a Deus. Mas, enfim, tipo, foi tranquilo até, gente, esse processo, mas, pelo que eu andei pesquisando, não é todos que são assim, tá? Tem muita gente que é negado. Mais tranquilo também. Exato, tem muita gente que é aprovado de cara, não precisa passar por essa entrevista que a gente passou, mas também tem muita gente que é negado sem entrevista, sem nada, tipo, já não quer mesmo. Então eu acho que o nosso fator favorável foi que ele já trabalha para a empresa há mais de 2 anos. Sim. E que a gente está indo com a empresa, então acho que isso deixou mais tranquilo ele. E o único questionamento dos proprietários foi para os nossos filhos não destruírem a casa deles. Mas só, a gente prometeu e jurou que isso não vai acontecer, entendeu? Não vai. E não vai acontecer. Mas enfim, basicamente foi esse nosso processo de pré-aprovação. Aí depois disso, a gente recebeu a notícia que a gente estava aprovado. A gente passou por todo o processo de tratativas por e-mail. Então, isso também é uma coisa que pra mim eu achei um pouquinho ultrapassado, mas enfim. Foi por e-mail todas as nossas conversas. E acho que é isso. E acho que uma dica pra quem vai fazer esse mesmo processo é pesquise muito aonde você quer morar e acho que alinhar suas expectativas pra tudo, assim. Então,
saber quanto você pode pagar, o que você consegue com esse valor ou não, aonde você vai morar. Então, assim, tem as expectativas bem alinhadas. Pesquise bastante e converse com muita gente que já mora lá, influenciador, gente conhecida, porque isso ajuda muito mesmo. A gente tinha um checklist bem certinho e a gente seguiu bem certinho e deu tudo boa. certo, entendeu? Então, e claro, gente, peguem sempre pessoas que têm indicações. Tipo, não pegue a primeira pessoa que aparecer, pesquise muito da pessoa que vai te ajudar nessas tratativas. A gente tinha muita indicação dessa corretora que a gente fez, então a gente pesquisou a vida dela inteira, já sabendo aí se você está assistindo, mas, enfim, cuidem com muito, desconfiem de tudo, porque é algo muito importante você estar lidando com a moradia onde você vai morar. A gente ainda tem um fator que a gente tem 2 bebês, a gente não pode arriscar qualquer coisa, então essa é a nossa dica de ouro. Isso. Próximo tópico, como conseguimos fechar o nosso aluguel? Pagando, gente. A gente foi informado antes de escolher a nossa casa, que provavelmente, por a gente ser imigrante, poderia ser que o proprietário exigisse 3 aluguéis. Um aluguel e mais 2 adiantados. O primeiro e os gente, últimos. Basicamente, é muito dinheiro é pra muita gente. grana pra quem tá, tipo, em outro país, porque a gente tem que converter tudo. Então é muita grana. Mas, graças a Deus, esse proprietário exigiu apenas 2 aluguéis. Então, o primeiro e o último. Então, foi forte. Acho que é algo até bem comum pra quem mora lá. Vou pegar o primeiro e o último aluguel sempre. Foi forte, mas foi Passamos, sobrevivemos. Exato. E basicamente foi isso, gente. A gente pagou os 2 aluguéis pra eles, enviamos todas as nossas documentações e, enfim, foi isso. Outra dica importante para se atentar, você ler muito bem o contrato, porque como é regras diferentes, tem muitas coisas novas, então leia muito bem o contrato. Se precisar, use um tradutor, gente. Mesmo Ou chat GPT. Ou chat GPT. Mesmo que você saiba falar a língua, é bom você se atentar que todas as palavras estão conforme o que você sabe. Se em português a gente já lê contrato e fica perdido, imagine em outra língua que, por mais que tenha domínio, ainda é outra língua. Então... Exatamente. Então, não tenha medo de usar tradutores, não tenha medo de passar para outras pessoas lerem, para ter certeza que você está lendo a mesma coisa que todo mundo. Retentar também as coisas que estão inclusas no seu aluguel. Então, aquecimento, água... eletricidade, Isso. Condomínio, outras coisas. taxas, saber o que você vai ter que pagar mais ou não. Se atente muito bem para você não levar surpresas no meio do caminho. Daí também a gente precisou fazer o seguro da casa, que esse é obrigatório. Até mesmo se você vai comprar uma casa lá, você é obrigado a fazer o seguro e transferir a eletricidade pro nosso nome. Isso. E outra dica também não tenha medo de perguntar e questionar, mesmo que está escrito, o condomínio é incluso no aluguel. Confirma. Pergunte se realmente está incluso mesmo, se a água está incluso. Isso. Outra coisa que é muito interessante acho que da América do Norte em si, é que a maioria dos imóveis já tem eletrodomésticos inclusos. Então, São raros os que não tem. São raros os que não tem. O nosso, por exemplo, já é incluso geladeira, forno, micro-ondas, máquina de lavar louça e máquina de lavar também. E secadora de roupa. Então, gente, isso é incrível. Cortinas, porque aqui no Brasil, muito difícil disso acontecer, ok? É raro. Quando acontece é bem mais caro, né? Exatamente. Então, isso é muito legal também. Então, já economizamos muito tendo tudo isso. E é isso. Eu acho que um outro ponto, assim, o que fez a gente ter bastante certeza da casa foi realmente a Andressa, porque ela já mora no Canadá, acho que ela foi uns 10 anos, né? Então ela também já tá nesse ramo há bastante tempo. Então ela já falou, dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo, vai pesquisar nesse lugar é bom, esse lugar é ruim. Então acho que ela passou muita segurança pra gente. Um agradecimento especial Muito a ela. obrigado. Muito obrigada. Outra questão, eu acho que é uma dúvida muito grande de todo mundo que acompanha a gente. Agora, depois que finalizamos o contrato assinado, aluguel pago, e como vocês vão fazer com os seus móveis? Porque, tem geladeira, tem cozinha, mas e a cama, o quarto das crianças e tudo mais, a sala? Então, gente, na verdade, Deus também enviou muitas pessoas abençoadas na nossa vida. A gente tem alguns conhecidos que moram lá já, que trabalham com ele. Então, eles estão disponibilizando, nos ajudando com... armazenamento, um locker gigante. Isso, e a gente já tá conseguindo comprar as coisas daqui e enviar pra lá, e daí a gente pega da casa deles mesmo. Então, isso é muito legal também, se você tem a possibilidade de encontrar pessoas que já moram na região que você vai, para você conseguir já enviar os móveis, os principais móveis que vocês vão usar de cara, como cama, colchão para as crianças principalmente, porque para nós a nossa maior preocupação é o quarto das crianças, é onde eles vão dormir. Então, se a gente já tem o lugar deles, pra mim já tá ótimo. Sim. Já. Então, um agradecimento especial também a todo mundo que está conseguindo nos ajudar, gente. Muito obrigado mesmo. E acho que é isso.
processo diferente do que brasileiros estão acostumados. É um processo que você tem que se atentar muito, pesquisar muito, gente. Não tenha medo de cansar pesquisando, tipo, pesquisem mesmo. Não vai ser rápido. Não vai ser rápido, não vai ser fácil. Você pode ter algumas negativas, você pode ter que passar por algum processo. Principalmente, acho que se você for com outro tipo de visto ou que você não tenha tanta comprovação financeira, vai ser acho que mais complicado. Então tenha isso em mente, aquela questão de alinhar as expectativas é por conta disso. O nosso processo aqui é real, tá, gente? A gente fala na cara mesmo. Isso. As E pessoas... sim, nós estamos sendo bem privilegiados porque eu já tá indo com trabalho, então nossa comprovação financeira é meu salário, então chega lá, joga o contrato, galera, ele vai ter como pagar. Exato, gente, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem aí as suas dúvidas nos comentários, compartilhe esse vídeo para quem quer vir, para quem quer ir mudar de país. Eu acho que não é só o Canadá, eu acho que outros países também, acho que as regras que a gente passou valem. Então, é isso. E bora partir o Canadá. É isso, falta muito pouquinho tempo e quando a gente chegar lá, a gente vai mostrar pra vocês. O que mais vai ter? Vídeo. A nossa casa, os nossos móveis, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo! Até mais, falou! Tchau.